Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento como configurar um roteador Cisco. Etapa de configuração básica de um switch, né? Roteadores e switches têm muitas semelhanças em relação à sua configuração. Compatíveis no sistema operacional, compatíveis em estrutura, compatíveis em muitos comandos. Eles também têm etapas idênticas de configuração inicial. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse switch. Aqui nós sabemos que ele está no modo de configuração do usuário. Enable passou para o modo privilegiado com este hashtag. Eu entro com configure terminal, ele passa para o modo de configuração global. E aí eu vou colocar o nome desse dispositivo. Botei aqui hostname S1. Observa que automaticamente ele muda de switch para S1 o hostname, mantendo na configuração global. Eu vou colocar senha, enable secret class. Depois, isso aqui é a senha passada do modo usuário para privilegiado. Line console 0, colocar uma senha no console, para que se alguém fisicamente tentar acessar através da porta de console, vai pedir uma senha. E aí ele colocou aqui password Cisco login. Depois, ele vai colocar uma senha nas linhas VTY, que são o acesso de Telnet e o acesso SSH. Aqui no caso, ele vai ativar o Telnet. Line VTY 0 a 15, password Cisco, login. Depois dá um exit. Sai do modo de configuração de linha e vem para a configuração global. Aí ele dá o comando Service Password Encryption, ou seja, ele vai criptografar essas senhas class e Cisco, né? Perdão, a Cisco e Cisco aqui do console da VTY vão ser criptografadas porque elas ficam em texto claro. Apenas Enable Secret Class é que vai ser criptografada imediatamente, sem a necessidade de passar o Service Password Encryption. Password Encryption é para essas duas senhas aqui, do console e VTY, que não foram criptografadas. Aí você vai colocar um banner, Message of Today. Pessoas não autorizadas não vão acessar, alguma coisa nesse sentido. Aí você, para fazer um acesso remoto, ou seja, lembrando que o switch, para funcionar, ele, como computador da camada 2, ele não necessita de endereço IP. Ele faz o seu papel, você tirar ele da caixa, botar no rack, ele vai estar funcional. Então, mas aqui ele vai colocar interface VLAN 1 e IP áudios 192.168.1050 com a máscara padrão para classe C, porque ele deseja ter o gerenciamento, ou seja, acessar de forma remota este switch. Então ele vai fazer interface VLAN 1, coloca o IP e dá no shutdown, né? Depois disso, o que ele vai fazer? Isso aqui tudo que nós fizemos foi na memória RAM. Se desligar o equipamento, vai perder. Para não perder as informações, você vai colocar copy running config startup config, ou seja, pega as informações que estão na running config e salve na startup config. Destination file, ele pergunta se é startup config, você dá enter, ele vai building configuration, ou seja, estou montando a configuração. E a configuração básica de um roteador é muito semelhante, né? Aqui o roteador até ele já fez o hostname, já está no modo de configuração global, porque o hostname ele já trocou de router para R1 com o comando hostname R1. Depois disso ele colocou a senha Enable Secret Class, dá passar do modo usuário para privilegiado, Line Console 0 para colocar na tentativa de entrar pela porta de console, password Cisco login, exit. Line VTY 04 para tentar o acesso via Telnet ou SSH, password Cisco login, exit. Service Password Encryption para criptografar essas duas senhas que foram colocadas no console e na VTY. Bota um banner Message of Today, né? Acesso proibido. Depois salva, porque, como eu falei, vai estar só na memória RAM. Então, copy running config, startup config, e temos uma configuração básica realizada no switch e no roteador. Se eu necessitar configurar a interface do roteador, que com certeza vamos precisar. Um exemplo, por exemplo, aqui, ó, conft, né, vem para o modo de configuração global, e aí eu vou acessar o modo da interface. Interface gigabit 0/0. Este roteador, este dispositivo, possui uma gigabit Ethernet 0/0. Né? Se não possuísse, ia dar erro aqui. Se fosse só uma fast Ethernet, por exemplo. Então, interface gigabit 0/0.
Aí você vê que ele mudou o prompt, foi para config if, que é o modo de configuração de interface. Aí você coloca o endereço IP dentro da tua topologia, IP áudios 192.168.10.1 com a máscara, dá Enter, e aqui você pode botar uma descrição também, né? Que é só um comentário, para facilitar a documentação. O description link to LAN 10, ó, esse link para LAN 10. Quando você depois de alguns dias ou meses, você fizer um show run e observar, opa, isso aqui é o link para LAN 10. Perfeito. Muito bem. E aí você dá um no shutdown para levantar a interface. Observe quando dá um no shutdown, se tiver tudo certinho, né? Vai levantar. Ó, alterado para app, né? Alterado para app, exit, finalizou. É importante o comando no shutdown, senão não vale as configurações. Não entram em execução as configurações, digamos assim. Ver a configuração das interfaces, eu tenho o comando show IP interface brief, né? Se você botar show interface brief, ele vai dar um resumo, digamos assim, de todas as configurações efetuadas em todas as interfaces. Aqui ele tem a 0/0, o gigabit 0/1, a serial 0/0/0, 0/0/1, VLAN 1, e aqui ele mostra o que tem de endereço IP, se está app, o protocolo, ok? Temos também o comando show IP route, que vai mostrar a tabela de roteamento, que nós até comentamos sobre ela, e temos o show interface, que vai mostrar todas as configurações, né, da interface. Lembrar de dar o comando copy running config, startup config, depois de qualquer alteração na configuração, senão você vai, na primeira queda do roteador por falta de energia, vai perder essas configurações. O gateway padrão de um host. Ó, se você observar aqui, eu tenho um roteador que liga dois segmentos de rede. Eu tenho a rede 192.168.10.0/24 e a rede 192.168.11.0/24. Se o PC1 quer conversar com o PC2, isso aqui é local nesta rede. Então, ele não precisa de sair da rede, não precisa do default gate. Lembrando, o default gate dessa rede é esta interface bem aqui. E o default gate desta outra rede é esta outra interface, né? A interface participa desta rede. Aqui, então, esse endereço 10 é 192.168.10.10. 11, 192.168.10.11. E esse endereço aqui, 192.168.10.1. Esse aqui, 192.168.11.10, 11, 11 e 11.1, ok? Muito bem, então se você quer conversar na sua rede local, não precisa de default gate. Mas se o PC1 quer falar com o PC3, ele vai ter que direcionar para o default gate, que vai receber na camada 1, desencapsula para a camada 2, desencapsula para a camada 3, identifica qual é a rede, faz o processo de roteamento e encaminha encapsulando pela outra interface até chegar à rede 3. Perdão, a máquina 3. Observe que essa pessoa está num segmento de rede diferente. Ela está passando por um roteador, por um switch. Então ela está distante desse switch. E ela está acessando o switch. E como é que ela acessa esse switch? Ela vai acessar. Para acessar, ela precisa que esse switch tenha um endereço IP, que está aqui, ó. Ele dá o show running config, 192.168.10.50. Mas esse switch também, para que ele possa sair, ou seja, essa informação chegue até ele e ele possa devolver alguma informação, ele também precisa de estar configurado o default gate. Então, bem aqui tem o IP default gate 192.168.10.1, que é justamente a interface do roteador que faz parte desse segmento. Então, se esse switch precisa ser gerenciado remotamente fora do ambiente desta rede, ele vai precisar de um endereço IP, interface VLAN 1, que nós colocamos, né, mostrei no slide anterior, IP áudios 192.168.10.50, mas precisa, se for para acesso só local, só do PC1, PC2 para o switch, não precisa de default gate. Mas como normalmente você vai fazer acesso dele através de redes remotas, vai precisar do default gate também para o switch, pelo mesmo conceito, pela mesma necessidade. E aí você coloca o 192.168.10.1. IP default gate 192.168.10.1. Ok? Muito bem. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.